Shalom, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, vamos dar continuidade à nossa série, O Deserto. Agora vamos para o capítulo 2 da série, O Deserto. Eu convido você a compartilhar essa série, a dar um like, a comentar, e se inscrever, você que não é inscrito, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a sua sabedoria, eu peço, Senhor, que o teu Espírito tome a nossa frente, abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Pai, nos ajude, meu Deus, a entender sobre os nossos desertos, para que nós possamos passar pelo deserto com entendimento, te obedecendo e te glorificando. Por isso, essa série, ela estará trazendo, Senhor, sabedoria, conhecimento e entendimento sobre as situações que têm acontecido em nossas vidas. E só a tua palavra tem o poder de nos guiar e esclarecer tudo o que está acontecendo. Desde já quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora pro estudo. Capítulo 2 da série O Deserto, definindo o que é o deserto. Chegou o momento de aperfeiçoar o caráter. E o deserto é o melhor lugar para que isso seja feito. A história, homens e mulheres passaram pelo deserto como forma de serem capacitados por Deus para cumprir o seu propósito. Portanto, o deserto não significa rejeição, mas preparo divino. Quero lembrá-lo, desde já, que os eventos do Antigo Testamento são sombra da aliança feita por Jesus Cristo no Novo Testamento. Usaremos os eventos e as profecias do Antigo Testamento para ilustrar o que é o deserto, incorporando alguns aspectos da lei e dos profetas em nosso estudo. Poderemos entender amplamente a maneira de Deus agir e tratar com a igreja. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O Espírito Santo lança luz sobre as sagradas escrituras, revelando os mistérios do Antigo Testamento. Você verá no Novo Testamento especificadas as verdades do Novo Testamento em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que diz assim, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Em outras palavras, Deus quer que nós nos beneficiemos das experiências do Antigo Testamento, cumprindo-se ao longo da história, mas isso não tira delas o mérito de nos servirem de exemplo nos dias de hoje. Uma coisa não invalida a outra, percebendo o deserto. Eis que se me adianto ali, não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não o divisor. Mas ele sabe o meu caminho e se ele me provasse, sairia eu como ouro. Então, Jó, capítulo 23, versículo
do 8 ao 10, ele está aqui citando, né, que se Deus, né, provasse Jó, Jó saía, né, Jó ia sair aprovado, né, como o ouro, né? Nós sabemos que o ouro ele tem que passar pelo fogo para ser purificado, né? Então, cada vez que o ouro, né, passa pelo fogo para tirar as impurezas que há no ouro, o ouro se torna cada vez mais valioso, né, mais puro. Então, o crente, ele é necessário o crente passar, né, pelo deserto, para quê? Para que seja provado. Para que seja provado a fé do crente, né? O deserto são momentos de dificuldades que vêm na vida de cada um de forma diferenciada. Tem desertos, né, que exigem uma perca de um parente, de um familiar, para provar se essa pessoa ela vai passar por esse deserto da perca, né, por esse deserto da dor, e se ela vai decidir ficar nos pés do Senhor. Se ela vai decidir permanecer fiel ao Senhor. Se ela vai permitir, né, continuar o relacionamento dela com o Senhor. Existem casos, tá, que eu já acompanhei, tá, que pessoas ficam chateadas com Deus. Um caso de uma mulher que perdeu o seu filho, ela era da igreja, seu filho era da igreja, e acabou que o seu filho foi assassinado. Então, quando mataram o seu filho, ela criou um rancor contra Deus. Né? Questionou por que Deus tinha permitido isso acontecer com o filho dela. Né? Então, essa pessoa, ela passou a ficar escrava do vício, porque ela virou as costas para Deus. Ela culpou Deus por ter permitido tirar a vida do seu filho. Então nós vemos, né, que no deserto tem pessoas que se viram contra Deus. No deserto tem pessoas, né, que elas se revoltam contra Deus. Entende? Então elas não entendem o propósito da purificação, elas não entendem o propósito, né, do tratar de Deus na vida dela, porque Deus sempre vai exigir mais de nós. Vai exigir mais santidade, mais perfeição, vai exigir que nós cresça a nossa fé, né? Que a nossa fé não viva como, né, um grão de mostarda, não viva permanecendo como um grão de mostarda, mas é no deserto que Deus faz com que esse grão ele cresça como uma árvore frutífera, ou seja, Deus quer que a nossa fé ela cresça em um nível sobrenatural. A intenção de Deus é sempre fazer com que nós se doe mais, se dedique mais, né? Cresça mais. E quando acontece de nós estarmos apegados a alguma coisa, significa que Deus permitirá nós passar pelo deserto até para perder aquilo que nós estamos apegados.
né? E aí é que está a questão, né, emocional da pessoa, a questão psicológica da pessoa, como ela vai reagir diante de Deus quando acontecer isso na vida dela. Quando o deserto vier na vida dela e fazer ela ter percas, né? Fazer ela perder algo, perder alguma coisa importante, alguém que ela ame no deserto. Ela estará disposta a continuar amando a Deus? Né? Como nós estávamos lendo aqui algumas referências que existe todos os acontecimentos no Velho Testamento, né, são exemplos hoje para que nós veja que aconteceu com aquele povo, significa que pode acontecer conosco e vai acontecer conosco. Mas como nós vamos se comportar, como no caso de Jó? Jó perdeu os filhos. O deserto que Deus levou Jó. Jó perdeu os filhos. Não significa no sentido só da morte física, mas vamos dar um exemplo, é que Deus permita você passar por um deserto do seu filho, da sua filha se desviar para o mundo, ou seja, uma morte espiritual. Como você, né, está servindo a Deus e o seu filho desviado, o seu filho na prostituição, nas drogas, no crime. Então, no caso de Jó, imaginemos, né, que Deus permitiu ele ter a perca física. 10 filhos. Agora imagine você passar por um deserto que todos os seus filhos fossem para o mundo. Como estaria o teu psicológico? Em você saber que você está ganhando almas para Jesus e os seus filhos perdidos. Como estaria o seu psicológico em saber que você está obedecendo a palavra de Deus, mas os seus filhos estão perdidos? Seus filhos estão no mundo, estão no pecado. Como estaria o seu psicológico, as pessoas te acusando? Cadê tua fé? Por que Deus não responde às tuas orações acerca dos teus filhos? Tu ora pelos outros se convertem, Deus liberta os outros, Deus cura os outros, Deus transforma os outros através da tua vida, mas os teus estão perdidos, os teus estão doentes, e tu até agora não tem nenhuma autoridade de ter restaurado os teus filhos, a tua família. Então, como você psicologicamente se comportaria diante de Deus? Como no caso de Jó, que se comportou se humilhando, né, rasgando suas vestes, jogando cinza sobre, né, a sua cabeça e glorificou a Deus. O comportamento dele foi de glorificar a Deus. O comportamento dele foi de exaltar o Senhor, bendizer o Eterno, o soberano que está acima dele. Mas no seu caso, você murmuraria, negaria a fé, desanimaria, voltaria para o mundo. Então, a Bíblia, ela tem várias passagens, várias histórias, vários relatos que nós lemos que tudo que foi, né, escrito, tudo que aconteceu e foi escrito foi para deixar como exemplo para nós viver, para nós praticar. Então, quando Deus, né, ele permite histórias, né, permite acontecimentos ter sido escrito, hoje nós temos uma referência, né, para examinar, então, como eu me comportar diante desse deserto. Eu vou atrás aqui de alguém que passou pelo que eu estou passando, aí eu vou
Jó. Então, como foi a atitude de Jó? Como Jó se comportou? Né? Qual foi o final de Jó? Então, eu tento me inspirar, né, na experiência que Jó teve e tentar aplicar os princípios, né, de paciência que Jó teve, né, de suportar tudo aquilo, né, sem murmurar, sem, né, blasfemar ou negar sua fé em Deus. Então tem vários exemplos que nós temos que pegar, né, e aplicar para nossas vidas como exemplo, como a palavra de Deus diz que foi escrita nesse objetivo de nos inspirar. Eis aí uma descrição clássica do deserto. Jó procura pela presença e o mover de Deus em sua vida, mas quanto mais o busca, menos o sente. Deus, no entanto, está trabalhando a seu favor e sabe tudo que está acontecendo com ele. O fato da presença de Deus não ser perceptível não quer dizer que ele não esteja ali operando em sua vida. Então vai ter momento no deserto que Deus vai se distanciar um pouco de você. Deus não vai permitir você sentir a presença dele. Deus não vai permitir você ouvir a voz dele. Porque é um período de treinamento. Como você vai agir diante desse treinamento. Como você vai se comportar diante desse treinamento. Então você vai querer ouvir a voz de Deus, Deus vai ficar em silêncio. Você vai querer sentir a presença de Deus e Deus vai ficar em oculto. Né, vai ficar oculto. Para quê? Para você não sentir a presença de Deus, para você não ouvir a voz de Deus. Para quê? Para que ali você entenda pela fé, como Jesus falou para os discípulos, que ele está com você até a consumação do século. O fato de você não sentir é um treinamento de você começar, né, a trabalhar sua fé nessa questão de tirar a emoção e decidir crer que por mais que emocionalmente você não está sentindo, por mais que emocionalmente você não está ouvindo, mas pela fé você está acreditando que Deus está contigo nesse deserto. Que você está acreditando que Deus está contigo nesse problema que você está enfrentando. Esse problema, essa guerra, né? Essa perseguição, essa calúnia, são desertos que Deus está permitindo para te treinar. Para te treinar. Então você tem que compreender, você tem que entender a forma que Deus trabalha. Ele não está querendo gerar em você, né, uma filha mimada, um filho mimado, mas um filho, uma filha que crê nos cuidados de Abba, que crê nos cuidados do Pai, que crê nos cuidados do seu Redentor, do seu Senhor. Então, o fato de eu não estar sentindo ou ouvindo sua voz, eu não vou desacreditar dos cuidados de Deus. Pelo contrário, eu vou manter uma tranquilidade, uma confiança, uma dependência em Deus. Que quando esse deserto passar, quando esse deserto, né, acabar, Deus vai se manifestar na minha vida. Ok? Então você tem que entender, né, o objetivo do deserto na sua vida. Porque senão você acaba, né, voltando, né, para aquela vida que Deus te tirou do lamaçal. O que Deus quer que você avance, que você
né, cresça, que você adquire novas experiências, né, que Ele está te proporcionando através do deserto. Quando você aceitou o Senhor Jesus e Ele o encheu do seu Espírito, a presença de Deus era maravilhosa e real. Você apenas sussurrava o seu nome e Ele se manifestava, semelhante a uma criança recém-nascida. Você recebia dele toda a atenção. Podemos comparar você às crianças recém-nascidas. Elas necessitam de constantes cuidados. Precisam ser alimentadas, trocadas as fraldas, né, banhadas, e dependem da ajuda dos maiores para sobreviver. À medida que crescem, no entanto, aprendem as atividades necessárias a cada passo de seu desenvolvimento. Quando o nosso filho mais velho começou a se alimentar sozinho, sentia-se frustrado por não ter a mesma agilidade da mãe em levar a colher à boca. Ele lutava procurando fazer o que a mãe antes fazia por ele. Seria muito mais fácil para ele que continuássemos a alimentá-lo. Isso lhe pouparia trabalho. Contudo, se assim procedêssemos, tiraríamos dele a oportunidade de aprender e de crescer. O nível de assistência e cuidado que o bebê recebe tem de ser mudado à medida que ele cresce. Isso encoraja a crescer e a amadurecer. Então, quando os nossos filhos, né, eles estão crescendo, cada ano, né, da sua vida tem uma fase na sua vida, né? Tem fases que a criança, né, ela quer andar. E se nós ficar com medo e não permitir ela aprender, ela vai cair, ela vai se machucar, etc. Então, se nós interferir, né, atrapalha, né, o crescimento e o desenvolvimento da criança pelo aquele cuidado extremo, né, com medo da criança se machucar mais, quando nós deixamos a própria natureza em si, que Deus programou para cada ser humano, crescer e se adaptar, né, nas suas fases. Isso está programado no DNA, né, de cada ser humano. Deus o capacitou para se defender, para se proteger, para aprender, ok? Então Deus já nos programou, nós estamos programados para sobreviver, nós estamos programados para aprender, nós estamos programados para evoluir. Isso Deus já colocou na nossa natureza, ok? E se nós for tentar impedir, né, se nós for tentar impedir dos nossos filhos passar pelas etapas, nós podemos causar trauma, né? A mãe ou o pai, a minha filha vai cair se eu não estiver ali por perto e tal, e vai se machucar. Aí a mãe, quando vê a menina, o filho, que vai ali dar os primeiros passos e ficar gritando, meu Deus, não sei o que, ali vai causar traumas psicológicos, que a criança vai acreditar que ela não pode fazer aquilo. Então ela vai ficar sempre com medo quando for tentar andar. Então é necessário, né, entender que faz parte, né, o filho aprender a andar caindo. Ele vai ter que cair. Ele vai ter que se machucar, porque faz parte, né, dele desenvolver, faz parte, né? Chega o tempo de certa idade, né, que a criança pergunta, né, que ela faz pergunta demais, e às vezes o pai, né, a mãe fica com o juiz a flor da pele,
porque a criança está fazendo pergunta. Então chegou a fase dela tirar as dúvidas. Chegou a fase delas querer aprender. E se o adulto, o pai, a mãe não estiver disposto a tirar as dúvidas, como é que a criança, né, ela vai já receber as informações corretas? Ela está querendo tirar a dúvida. Que é isso? 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 Tu vai para onde? Tu vai para onde? Tu comprou isso aonde? E tal, e tal, e tal. Como a Thalita sempre fica me perguntando. O senhor vai para onde? O que é isso? Vai comprar o quê? E etc. Isso aqui, direto, é direto. Então a gente tem que ter um certo entendimento, né, que chegou a fase dela aprender. Chegou a fase dela exigir respostas para as suas perguntas. Então, assim, né, na vida espiritual, Deus permite nós aprender. Deus permite, nós vamos ter, né, vamos se deparar com momentos difíceis. Vamos se deparar com situações de dor, mas todo aprendizado vem por causa de erros. Não tem como o ser humano aprender sem errar. Porque se não houvesse os erros, se não houvesse as falhas, então para que aprender? Então tem situações que é natural os erros, né? Para que a pessoa procure aprender para não cometer mais aqueles erros, para não cometer mais aquelas falhas. Não é por isso que a Bíblia diz que até hoje nós somos o quê? Pecadores, porque sempre estamos pecando, seja em pensamento, e aí nós aprendemos que tem que mudar os pensamentos, seja nos olhos, aí nós aprendemos que não podemos, né, ser crítico em tudo, olhar com os maus olhos tudo, nós aprendemos até com o ouvido, né, que tem coisas que não é para a gente estar dando ouvido, deixar entrar. Então nós temos que aprender. Então quando nós erramos, nós vamos se evoluindo, nós vamos crescendo, amadurecendo, porque nós cometemos erros, cometemos falhas, cometemos deslizes, e não queremos mais falhar, não queremos mais cometer erros. Então nós procuramos aprender, procuramos entendimento, procuramos desenvolver a sabedoria para que nós possamos corrigir aqueles erros e não cometer mais eles e nem voltar a cometê-los. Então, quando Deus permite nós passar pelo deserto, e Ele permite com que nós não sinta a presença dEle, nem escute a voz dEle, significa que chegou o tempo de nós aprender coisas novas. Significa que chegou o tempo de nós procurar aprender, né, sobreviver no deserto, sobreviver no momento da dor, sobreviver no momento, né, da perversidade, da dificuldade. Então é ali que nós vamos começar a desenvolver, né, algo novo nas nossas vidas. E é assim que Deus faz conosco, a fim de que amadurecemos espiritualmente. Quando nos convertemos e somos cheios do Espírito Santo, o menor gemido nosso, Deus se manifesta. Então, quando nós criamos, né, esse crescimento, esse relacionamento com Deus, então qualquer situação, né, que acontecer com a gente, que nós orar, clamar, chorar, Deus já se manifesta. Por quê? Porque Ele viu que nós aprendemos, Ele viu que nós desenvolvemos um relacionamento com Ele, uma confiança com Ele, e agora Ele vai dar suporte, vindo em nosso socorro. No entanto, para podermos amadurecer, Ele permite que passemos por períodos em que já não nos responde a qualquer instante. Chegou a hora do aperfeiçoamento,
do caráter. E é no deserto que isso ocorre. No deserto, parece que Deus está a milhares de quilômetros de nós e que suas promessas são inatingíveis. Na realidade, ele está ali, bem junto de nós, pois prometeu que jamais nos abandonaria. Hebreus capítulo 13, versículo 5. O deserto é um período em que você tem a impressão de que está andando na direção contrária e tudo que sonhou distanciando-se cada vez mais da promessa divina. É uma fase em que você percebe que não cresce nem amadurece. De fato, parece que você está retrocedendo. A presença de Deus parece diminuir. Sentir que não é amado e acha que ninguém olha para você, mas não é bem assim. Não é bem assim. Para o deserto, nós temos a sensação que vai acabar com tudo. Que ali vai acabar com tudo. Que você vai perder o emprego, que você vai fechar a empresa, que o seu casamento vai acabar, né? Que você vai morrer, né? Então não é bem assim. O deserto não é, né, um momento, uma fase de a gente achar que ali é o nosso fim. Não. O deserto, ele é um momento ali para a gente parar, para se relacionar mais com Abba, para nós meditar mais na palavra do Abba. O deserto é um momento de nós se reservar mais para com Abba. O deserto é o momento de nós adorar o Abba. O deserto é o momento de nós fazer jejum. Para quê? Para nós vencer aquele momento. Então, quando a pessoa ela entra no deserto, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer adorar, ela não quer jejuar, ela não quer desenvolver a sua fé, ela não quer profetizar no deserto, porque ela está arrasada, ela está acabada, né? Se sentindo ali que está destruída, né? Então ela começa a sobrecarregar ela só por coisas negativas, mas não, o deserto é o momento de você reagir. O deserto é o momento de você fazer coisas que você não estava fazendo, de ler mais, de jejuar mais, de buscar mais o Abba, de adorar mais o Abba. No deserto de Paulo e Silas, que foi preso, o que é que eles fizeram? Adoraram. O que foi que aconteceu? As cadeias se abriram. No deserto de Jesus, o que foi que ele fez? Enjoou. Para quê? Para vencer o diabo. No deserto, o que foi que Jesus fez? Citou a palavra para o diabo. Então, no deserto, nós precisamos compreender, entender que é a hora de colocar a palavra de Deus em ação. No deserto, é a hora de colocar nossa fé em ação. No deserto, é a hora de nós se santificar. É a hora de nós se isolar de tudo e de todos para que nós tenhamos mais tempo com Deus. O deserto é para isso. O deserto é para trazer um grande desenvolvimento espiritual para nós. Uma autoridade maior, uma fé mais estável, inabalável. Ok? Então, cada experiência que você tem com Abba, tem com Deus no deserto, você é respaldado pelo poder do Espírito Santo para ensinar outros como se comportar, como entender o deserto. É um período, ok?
Mas se a pessoa não souber se comportar, ela pode ficar presa o resto da vida no deserto ou morrer no deserto. Ok? Então, no deserto não tem esse negócio de retroceder. Ou morre, ok? Ou fica preso o resto da vida, ou passa pelo deserto. No deserto não tem como retroceder, não tem como voltar, ok? É obrigatório passar pelo deserto. Amém? Que Deus, em nome de Jesus Cristo, nesse segundo capítulo da série, ok? Depois estaremos aqui, né, trazendo mais aqui conteúdo sobre o deserto. Que Deus venha abençoar, ok? Né, esse estudo, trazendo esse entendimento, trazendo essa nova visão sobre a sua vida. Em nome de Jesus, mantenha a paz, tá? Mantenha a confiança no Abba, no Eterno. Deus é contigo. Tenha paciência. Vai passar esse deserto. Aprimore-se, se aprimore-se no deserto, cresça no deserto, ok? Reaja no deserto, profetize no deserto, se consagre no deserto, leia mais a Bíblia no deserto, adore ao Eterno no deserto. Vai passar, você vai passar, você está sendo aprovado, ok? Deus está te aprovando no deserto. Deus não está te condenando, Deus não está te condenando, Deus não está te humilhando para que você se sinta abandonado, rejeitado. Você está sendo treinado para que você encontre em você a humildade de entender quem é você, de entender que é necessário nós se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus no deserto, para que no tempo o Senhor nos exalte, ok? Então se humilhe debaixo da mão do Eterno, tá? Não reclame, não murmure. Olhe adiante. Passe de cabeça erguida. Passe com conhecimento, com entendimento, com santidade, com sabedoria. E grandes coisas, tu verá que vai acontecer. Grandes coisas tu vai ver que vai acontecer na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom. Até a próxima.